Boa noite! Estamos ao vivo, mais ao vivo do que o ao vivo, porque às vezes as pessoas põem como ao vivo e na verdade não é, mas esse aqui é ao vivo, quarta-feira, 8h30 da nossa noite aí, para quem tá vendo em outro país, imagina que 8h30 pode ser da manhã, pode ser de dia, sei lá, e aí depende de cada um também. O ideal é que a gente sempre esteja disponível para poder arranjar esse tempo, a partir do momento que a gente consegue arranjar um tempo do nosso dia para entender melhor os cães como um todo, independente se você já tem um cão, independente se você não tem um cão, se você já teve, se você quer ter, se você consegue hoje arranjar esse tempo para ouvir sobre cães, para falar sobre cães, entender melhor os cães, não tenha dúvida nenhuma que você conseguirá dar um mundo melhor para o seu cão. Quando você tiver um cão, enquanto você não tem, para todos os outros cães que você encontra aí, para todas as outras famílias que porventura tem um cão ali e você vai conseguir ajudar essas pessoas a melhorar o relacionamento com os cães. Afinal de contas, é para isso que eu tô aqui, para a gente poder entender melhor o mundo dos cães e oferecer essa qualidade de vida para eles. É dessa forma que a gente precisa entender quando a gente tem um cão. E toda quarta-feira estamos aqui para poder falar sobre isso, falar sobre cães, para você entender cada vez melhor e tirar suas dúvidas também, caso você as tenha. E se não as tiver, melhor ainda, porque você tá um livro aberto aí para poder ouvir sobre cães e sempre recolher as melhores informações que tenham a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer fazer com os cãezinhos e acha que deve ser feito com os cãezinhos. Enfim, começaremos hoje então. A primeira coisa que eu vou começar para ter a ver com o tema que a gente vai falar hoje, é quando que as pessoas me procuram, né? Em qual situação ou em qual momento que as pessoas me procuram para poder adestrar o cãozinho dela. 100% das vezes é quando tem um problema acontecendo. Não, minto, não vou falar 100% das vezes, eu quis ser exagerado aqui, mas é 99,9% das vezes é quando já existe algum problema. É quando já se apresenta uma situação onde o relacionamento está complicado, onde está dificultando o dia a dia e a rotina daquela família e, consequentemente, daquele cão. São nesses momentos onde as pessoas pensam em procurar uma ajuda profissional para poder resolver este problema. Então é dessa forma que a gente, no dia a dia, no mundo que a gente tem hoje, é dessa forma que a maioria das pessoas enxerga a necessidade de adestrar um cão. E hoje eu vou falar dessa forma mesmo, como adestramento. Vou até entrar em outros tipos de ensinamentos para cães, mas vamos pensar em adestrar, que é a forma como as pessoas também entendem isso e acabam buscando adestramento, né? Ninguém pesquisa de uma outra forma, as pessoas geralmente pesquisam como adestramento. Então vamos entender que pode ser dessa forma. Uma outra coisa que acontece também com frequência é as pessoas quererem fazer esse tipo de trabalho com cães que são grandes, ou que são cães que têm o porte grande, né, que vão ficar grandes. Então a pessoa entende que o adestramento ele funciona e serve só para poder adestrar e cuidar do comportamento ali, educar os cães grandes. É muito comum a gente não ver cães, é muito comum não ver, é ótimo, né? A gente não vê as pessoas que têm cães pequenos fazendo esse tipo de trabalho. Fazendo um adestramento ali, cuidando da saúde mental do cão através do adestramento. Então acaba ficando mais ali para os cães que são maiores, vira uma coisa mais comum. E até se você não conhece sobre adestramento, ou se você não tem um cãozinho, mais provável você ver os cães grandes serem adestrados ali e também tirar essa conclusão aí, que é uma conclusão que pode ser um pouco equivocada com relação a adestrar cães grandes ou cães pequenos. E uma outra questão que aparece também com frequência é o fato de com qual tempo, né? Quando que eu começo a adestrar o meu cão? A partir de agora, quando ele chega em casa, eu espero ele tomar vacina, eu espero ele ficar adulto, ele ter 1 ano, 3 meses, o que eu faço? Então as pessoas ficam com essa dúvida de qual é o momento para poder fazer o adestramento do cão. E é essa live, é sobre isso que a gente vai falar hoje, enveredar aí nesses assuntos sobre adestramento e quando se faz isso, por que se faz isso,
Para que se faz isso? Tudo isso eu espero solucionar aqui, elucidar para vocês também, e está aqui no meu roteirinho para a gente poder falar. Enfim, boa noite a todos que estão chegando aí, quem já chegou também. A live de hoje é Esta é a hora certa para adestrar. Qual hora é a hora certa? Eu vou começar aqui colocando a pergunta do dia, que é a pergunta que eu sempre coloco lá nos stories do Instagram aqui, para que vocês também possam dar a opinião de vocês. O ideal é que você coloque a sua resposta aqui nesse ponto de interrogação, porque aí a sua resposta fica ali guardadinha, a sua opinião, né, na verdade, e aí depois eu consigo acessar e a gente falar um pouquinho sobre isso, que é qual o primeiro passo para adestrar um cão. Então é legal que vocês aí, uma coisa bem natural, bem espontânea aí, que você diga a primeira coisa que vier na sua cabeça quando a gente faz essa pergunta de qual é o primeiro passo para adestrar um cão. E aí você pode responder o que você quiser, que é muito legal a gente avaliar aqui e também discutir um pouco sobre a forma como as pessoas pensam. Eu vou colocar aqui sempre a forma como eu acredito, como deve ser feito, o que é melhor para os cães. Então a partir daí a gente vai seguindo a nossa live. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou levantando algumas questões aqui, alguns temas para a gente poder também falar não somente dessa pergunta, mas de outros detalhes específicos aí com relação a quando se deve adestrar um cão. A primeira pergunta de hoje é: você vai adestrar o seu cão? Eu acho que é uma pergunta que é muito importante, muito saudável, e parece ser simples, né? A gente falar só simplesmente: você vai adestrar o seu cão? E leva tudo, é todo um ciclo, né? Um fluxo que tem a ver com o que eu falei agora no começo, né? Da pessoa só pensar em adestramento caso haja um problema. Então a gente imagina que se você tem um cão hoje, você não quer que ele tenha problemas. Então a chance de você pensar em adestrá-lo talvez sejam menores. É importante a gente entender dessa forma. No mundo onde você vive, ou seja, na sua rotina, nas coisas que você faz, nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você acredita, cabe adestrar o seu cão, ensinar coisas ali para o seu cão, dar comandos para o seu cão para que ele possa te obedecer, para que ele possa fazer coisas, para que ele possa respeitar algum espaço. Será que tudo isso tem a ver com adestramento? Será que você vai querer fazer isso com o seu cão? Independente de qual é a idade dele, qual é o porte dele, quantos anos, já falar quantos anos, mas já falei da idade dele, quanto tempo ele está na sua casa. É importante a gente sempre levantar essa questão e eu sempre vou dar a opinião de que sim, a gente precisa adestrar os nossos cães. E aí agora eu estou falando do adestramento como a fórmula, como um método exato de você ter um comando, ou seja, um comando de voz, um comando gestual, não importa qual é o tipo de comando que você ensina para o cão. Mas a gente fala de adestramento dessa forma, sempre existe uma ação da pessoa, da família que está ali, para que o cão corresponda de uma determinada forma que foi ensinada ali, foi preparado para ele, foi explicado para ele. Então é sempre importante a gente pensar em adestrar o nosso cão. E o quanto antes, melhor. Se você imaginar que vai esperar ter um problema de comportamento, a situação ali na casa e no convívio, ela já está deteriorada. Já começa a ficar estressante para todos os envolvidos, tanto para o seu cão, que não sabe exatamente o que ele precisa fazer e o porquê aquilo está acontecendo, se ele não entende a forma correta de fazer o que você quer que ele faça, quanto você, que talvez não tenha métodos ou não tenha meios para poder ensinar o cão como fazer, como é que eu começo isso, qual é a melhor forma de fazer isso. Então a gente às vezes cai nessa armadilha quando a gente espera um problema aparecer. A maioria dos cães vai ter algum tipo de problema ali, uma dificuldade durante a sua vida, o que é super normal. Cabe a nós conduzi-los da forma certa para que eles consigam superar aquilo. Senão, o problema vai a famosa bola de neve. Ele vai aumentando até que chega um ponto que fica insustentável para todo mundo que está na família. É nessa hora que a pessoa pensa: vou chamar alguém para adestrar o meu cão. E aí ela quer trabalhar aquele ponto específico. Ela quer que o cão pare de fazer aquilo que o cão está fazendo. E esquece que pode ter um global ali, um círculo em volta daquilo, uma manta de coisas que já aconteceram e continuam acontecendo, que influenciam diretamente no comportamento desse cão. Não sei se ficou claro, mas também estamos aí para sempre falar e dar essa melhor opinião para todo mundo. Cães devem ser adestrados desde filhotes?
é que a gente já entra numa questão de idade, de tempo, que tem a ver com a nossa live, de quando a gente deve adestrar. É importante a gente entender que a partir do momento que o cão chega na nossa casa, na sua vida, pode ser que ele nem chegou na sua casa ainda, ele já teve aquele primeiro contato com você, a partir dali ele já está absorvendo informações, já está trabalhando essas informações, ou seja, interpretando elas, para que ele entenda como as coisas funcionam no relacionamento com você. E isso ele vai fazer quando chegar em casa também. Se a gente imaginar que será que a gente precisa adestrar o cão desde filhote? E aí a gente está falando do adestrar, de você falar uma coisa para o cão, inserir um comando de voz ali para o cão. Uma coisa que vai acontecer inevitavelmente é você ensinar o nome do seu cão. É uma palavra que ela significa uma coisa, que ela gera um resultado, que existe uma consequência ali da expressão ou do seu cão ouvir aquele nome, aquele som. Então, sim, desde filhote o cão já vai estar sendo adestrado por você, pelo menos com o nome dele. Sem dúvida nenhuma, o nome é a primeira coisa que a gente adestra o cão. E fazer isso desde filhote é muito saudável para o cão. Você começar a desenvolver essa capacidade dele de compreender sons que não fazem parte do universo canino, da espécie canina, que ele precisa interpretar de uma forma diferente, é muito legal, é muito importante a gente fazer isso. É legal porque é saudável, você vai interagir com o seu cão, vocês vão ter um momento ali para poder ser só de vocês, onde você foca no seu cão, onde o seu cão foca em você. Então, sem dúvida nenhuma, desde filhotes, a gente precisa adestrar os nossos cães. É importante demais para o relacionamento futuro do seu cão, para dar uma estabilidade emocional, dar habilidades sociais para o seu cão, para ele saber como se relacionar com outras pessoas. O adestramento ajuda muito nisso, porque outra pessoa que não conhece o seu cão ou que não sabe se relacionar com cães, você utiliza esse meio para unir essas pessoas, para unir o cão e a outra pessoa. Porque a partir do momento que tem uma palavra que o cão compreende e a pessoa consegue falar, sem dúvida nenhuma isso vai facilitar demais nesse relacionamento e nessa socialização do seu cão. Então é importante sim sempre adestrar desde filhote. Desde que você tenha o primeiro contato ali com o seu cão, é importante você adestrar. Dito isso, fica meio claro que não importa se ele é filhote. Se ele for adulto também, você precisa fazer isso quando chega na sua casa, quando você traz ele para viver com você. Boa noite ao pessoal que está chegando aí, podem enxergando. Tem uma pergunta aqui que é: qual o primeiro passo para adestrar um cão? E aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, o que você imagina. E de preferência aqui nesse ponto de interrogação, você clica ali, coloca a sua resposta, a sua pergunta, a sua sugestão aí com relação a qual o primeiro passo para adestrar um cão, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu levanto essas questões para a gente poder conversar um pouco sobre isso, de acordo com o que vocês deram de opinião. Enquanto isso, vou falar um pouco mais aqui sobre filhotes e adultos. Em qual fase é mais fácil adestrar o cão? Mais fácil adestrar o cão? Filhote ou adulto? Se você pegar, generalizando os cães como um todo, mais fácil será filhote. Essa é uma verdade absoluta, que sempre será mais fácil você adestrar um filhote. Acabei de falar generalizando todos os cães, você pegar um filhote, é aquele cãozinho que é curioso, que está querendo aprender, que está chegando num lugar novo, tem contato com novas pessoas, não sabe muito sobre o mundo ainda, como se relacionar, como viver, como que é a sociedade, como que ela funciona, aonde ele vai dormir, aonde ele vai ficar, quem são as pessoas da família dele, com quem ele interage todo dia. E a gente pode falar aqui, milhares de coisas com relação a filhotes. Então você trazendo um filhote, é independente se você trouxe para morar com você ou se você tem um contato com ele em um outro lugar. Os filhotes, eles estão mais propensos a aprender coisas, justamente porque eles não conhecem a maioria das situações. Então o primeiro contato que eles têm com essa situação nova, que é uma situação nova, ele está disposto a aprender. E ele vai tomar a decisão de como aquilo vai acontecer do resto, todas as outras vezes que ele for encontrar ou tiver contato com uma situação como essa. Que é o que eu falei agora há pouquinho, né? O cão, ele está o tempo todo
entendendo o que acontece e quais as consequências desses atos. Tanto os atos de quem está ao redor dele, e isso considerando também o ambiente, tudo que acontece no ambiente, como que isso influencia a rotina dele. Então, a partir do momento que o cãozinho chega, o filhotinho, ele vai estar absorvendo tudo isso. O primeiro barulho que ele ouve, o que que acontece? A primeira pessoa que toca nele, o que que acontece? E tocar em qualquer parte do corpo, quando toca numa pata é uma coisa, quando toca num rabo é outra, orelha, focinho, tudo isso é uma novidade para o cão. Então é mais fácil você adestrar o cão quando ele é filhote, porque você consegue apresentar logo de cara. A primeiro contato que ele tem com aquela situação, você já consegue inserir uma palavra ali para que ele possa começar a relacionar com aquilo. É o que acontece com passeio, petisco, nessas palavras. Os cães absorvem muito rápido porque você fala. No primeiro contato, vamos passear então? Vou pegar você aqui, vamos passear? Essas palavras vão se repetindo e ao primeiro contato que o cão teve, a possibilidade e a facilidade para ele aprender são maiores. Agora, um cão adulto. Aí já não posso generalizar mais porque, infelizmente, na sociedade atual, não são todos os cães que as pessoas fazem esse desenvolvimento cognitivo do cão. Porém, se existe esse processo, essa vida que o cão passou, existiu esse desenvolvimento desse músculo que é o cérebro, esse músculo sabe trabalhar, esse músculo tem condições, esse músculo gosta de trabalhar, porque tudo que o cão vivenciou ali e foi adestrado durante essa vida foram coisas prazerosas, que ele gostou de fazer, que ele obteve recompensas. Se você pega esse cão adulto, esse cão que veio desse processo, a facilidade para você adestrar esse cão com qualquer outra coisa nova é imensamente maior do que um filhote. Porque o filhote você está levando para um lado mais simples, você está adubando ali aquele terreno, a plantinha dele ainda não começou a nascer, ou seja, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Agora, um adulto que teve esse processo, que agora tem uma habilidade cognitiva muito boa, que sabe se relacionar com pessoas, que entende como funciona a sociedade, é muito, muito mais fácil você ensinar coisas novas para esse cão. Sempre que você for apresentar uma coisa nova para esse cão, na hora ele vai abrir uma lacuna, como se fosse, tá? Ele vai abrir uma lacuna no cérebro dele para receber essa informação e entender a consequência. Então é muito mais fácil quando a gente tem um cão adulto que passou por um processo de aprendizagens, sempre relacionado com coisas boas. É importante a gente entender isso, por isso que eu não posso generalizar, e aí a gente generaliza que os filhotes acabam sendo mais fácil por causa disso, porque os adultos às vezes passam por experiências mais traumáticas, com punições, broncas, se machucando, tudo isso pode e vai dificultar o cão estar aberto a novas experiências. Então se você pegar um cão que tem uma boa experiência aí, é muito mais fácil. Faz sentido isso ou não? Fala, não, sempre o filhote é mais fácil, adulto é burro. Tô falando de cachorro. Esse foi um arrependimento imediato que eu tive. Falei, por que eu falei isso? Que adulto é burro? Cachorro. Repeti, ainda repeti. Vamos lá para a pergunta de hoje, então. Qual o primeiro passo para adestrar um cão? Deixa eu olhar aqui a resposta de vocês, puxar a resposta de vocês para que a gente possa... Puxa, isso aqui é... Caramba! Eu tô impressionado. Porque essa frase é exata, eu juro, exatamente, ela tá escrita exatamente como eu escrevi a opinião que eu ia dar aqui. Eu sempre dou opinião para quem não acompanha as lives, eu sempre depois dou a minha opinião também, como se eu fosse ainda um pouco leigo e aproveitando as experiências que eu tenho. Saber o que ele gosta. Até o verbo tá igualzinho, não faltou nada. Eu não vou mostrar porque tem muita informação aqui, meu papel é todo bagunçado. Mas tem exatamente essa frase, saber o que ele gosta. Eu vou falar sobre isso, então dispensa a minha opinião, depois eu puxo uma outra resposta de vocês aí. Para começar, o primeiro passo para você adestrar um cão, você precisa saber, geralmente, né, na maioria das vezes, quando a gente trabalha com métodos que são mais prazerosos para os cães e trazem benefícios, a gente tem uma recompensa. A gente precisa utilizar essa recompensa para que o cão se sinta motivado, queira aprender alguma coisa, tenha esse benefício, ou seja, seja muito prazeroso para ele quando ele atinge o objetivo, ganhar essa recompensa. Então, a partir desse momento que você sabe que para ensinar o seu cão, para adestrar o seu cão, você precisa ter essa recompensa, a primeira coisa antes de você começar a querer adestrar o seu cão é você saber o que você vai usar como recompensa para ele.
Se você souber o que seu cão gosta, então saber o que seu cão gosta, e aí é um universo de coisas e para cada cão pode e até deve ser diferente, o que é super saudável para os cães, cada um conhecer uma coisa nova e gostar de coisas diferentes. Pode ser uma coisa alimentícia, né? Um alimento que o cão come ali, aí a gente inclui petiscos nesse meio aí também, frutas, legumes, a própria ração do cão, que é ótimo. Carinhos, a gente precisa entender se o cão gosta, se isso é uma recompensa para o cão. Brinquedos, contatos com outras pessoas, com outros cães, acesso à rua, ou seja, um passeio, uma atividade como, por exemplo, um exercício, um agility, você fazer um esporte com o seu cão e você sabe que ele gosta muito daquilo. Então você ensinar e adestrar ele e logo na sequência, como recompensa, você permitir, ou seja, dar acesso a ele a esses recursos, é a melhor forma de você começar. É uma das melhores formas de você começar, sabendo o que o seu cão gosta. Para saber o que o seu cão gosta, você precisa variar, dar opções para o seu cão, incrementar o dia a dia do seu cão e não ficar sempre com as mesmas coisas na mesmice. Não que isso não vá mostrar o que o cão gosta, você não vai encontrar o que o cão gosta se você ficar na mesmice. Porém, as chances de você ter variadas recompensas para cada situação é muito melhor. Então você precisa saber o que o seu cão gosta para poder iniciar um pensamento ou uma expectativa de adestrar o seu cão com algum comando aí para ele aprender uma coisa nova. Então saber o que ele gosta é maravilhoso. Eu vou dar minha opinião, vou puxar outra pergunta aqui. Essa era a minha resposta, né? O pessoal botou bem a minha resposta aqui. Boa, essa é interessante também. O primeiro passo para adestrar um cão é saber como eles aprendem. Não adianta você querer usar um processo mental que a gente usa com seres humanos para poder ensinar um cão. Você precisa, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, você pegar e escrever numa lousa as vogais para ensinar o seu cão a ler. Eu vou ensinar a palavra desse jeito para ele. Vou escrever ali e falar, tá vendo essa palavra aqui, ó? Significa isso aqui. Não é a forma como o cão vai aprender. Não que ele não vá aprender desse jeito, mas o processo vai ser muito mais demorado e se o histórico dele for bom, provavelmente ele vai ter mais facilidade para aprender uma palavra lendo uma palavra, olhando aquelas formas. Isso é possível, tá, pessoal? Então é importante a gente saber como eles aprendem, porque estamos falando de qual o primeiro passo. Como é que o cão relaciona uma situação? É legal a gente entender, então, aproveitar que está aqui, que as situações para o cão, elas são sempre construídas em ação e reação. Sempre será assim. Ele vai entender o que isso, essa coisa que apareceu, ou esse comando de voz que apareceu, vai gerar para ele. O que isso gera? É assim que o cão funciona. Depois que ele entendeu isso aqui, ó, isso aqui vira uma coisa só. Então ele sabe que o som e o comportamento são a mesma coisa. Quando você fala o comportamento, por exemplo, senta, ele pega e senta. Porque ele sabe que aquele bloco é uma coisa só. É a voz, o comando de voz senta, mas o comportamento de sentar, o que ele precisa fazer. Isso pode ser com gestos também, estou falando de palavras aqui, mas pode ser com gestos também. E aí, a partir do momento que você conseguiu ensinar para o cão desse jeito, né, colocar para ele que sentar, você fala e ele senta. Então ele criou um comportamento aqui, ó, uma situação que ele aprendeu. A partir daqui você consegue acrescentar uma nova situação. Não adianta você criar um treinamento complexo para o seu cão para ensinar uma coisa muito difícil, sendo que dentro desse processo ele precisa saber sentar, ele precisa saber ficar parado, ele precisa esperar você. Olha quanta coisa que eu quis ensinar de uma vez só. Então a gente vai sempre sabendo como o cão aprende para poder facilitar para ele e ele conseguir chegar ao objetivo, ou seja, ter a recompensa, atingir os benefícios dele. Então isso é muito legal também, saber como eles aprendem é o primeiro passo para você começar a querer ensinar uma palavra para o seu cão, ensinar um adestramento aí para o seu cão. Vou falar de uma coisa importantíssima aqui, minha água. E aí, Demétrios? Pô, Demétrios fazia tempo que não aparecia. Como é que estão aí? Como é que tá a Júlia? Como é que tá a galera toda aí? Eita, aperta onde não deve, faço arte. Vou falar de uma situação aqui, aproveitando com relação a qual o primeiro passo para adestrar, se é a hora certa para começar a adestrar. A gente precisa falar sempre, quando a gente tem um cão em casa, de necessidades básicas. Eu vou falar de necessidades básicas, mas quem acompanha aqui sabe o quanto eu valorizo as necessidades específicas daquele cão. Só que a gente falando de necessidades básicas, a gente já tem um pacote ali muito bom, que vai servir como base
para que o seu cão consiga ser adestrado, queira ser adestrado. Essa é uma das grandes partes importantes, saber o que o cão gosta, que a gente já falou, saber como ele aprende, também já falamos. Só que você atender essas necessidades básicas do seu cão, você garante que ele é um cão equilibrado, que ele é um cão que não está estressado porque ele descansa bem, é um cão que não está com fome porque ele se alimenta bem. Quando eu digo fome, é aquele desespero para comer. A gente trabalha com alimentação com os cães porque os cães são motivados a ter aquela recompensa, ele tem um apetite muito bom, porque foi feito um trabalho de alimentação ali com horários, com enriquecimento ambiental, para que ele valorize esse momento e valorize essa recompensa. Então ele vai estar muito mais propenso a aprender alguma coisa, preparado, tranquilo, sem preocupações. É um cão que tem socialização, estou falando de necessidades básicas, tudo isso tem a ver. Tem socialização com pessoas, animais, outros animais, objetos. O seu cão precisa conhecer os lugares e as coisas e saber como se relacionar com isso. Para a partir daí, você garantir que ele vai querer participar de um processo de adestramento, que ele vai se dispor, que ele vai se esforçar, que ele vai entender e compreender. Um cão cansado, estressado, com fome, com medo, ele não guarda informação, ele não processa. Ele reage através dos instintos dele. Então, se ele não tem esse autocontrole, se ele não está bem desenvolvido, se ele não está aqui, sossegado, as chances de você conseguir ensinar coisas para esse cão através do adestramento são bem menores. Você vai ralar, você vai ter dificuldade. E é por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem. Porque elas precisam ensinar um comportamento simples para o cão, uma coisa diária, que acontece sempre. E o cão não aprende, porque o cão não está no estado emocional para isso. O cão não teve atividade social no dia, quando ele tem é ruim atividade social, não teve atividade física, como um passeio ou um exercício dentro de casa, não teve alimentação correta, não descansou direitinho. Olha como a gente precisa ter tudo isso dentro do cenário do cão para poder começar a pensar em fazer um adestramento ali. Então a hora certa para você começar a adestrar um cão é quando você já está atendendo as necessidades básicas dele. Ele sabe como funciona, está sempre disposto, sempre alegre, sempre participativo, com a saúde em dia, de bom humor, e aí sim você pode começar a pensar em adestrar. Aí você coloca e o adestramento vai ser uma coisa meio osmótica. Por osmose, o adestramento vai começar a acontecer. Porque as rotinas vão se repetir, são sempre com coisas boas, que atendem às necessidades do cão, e ele vai estar querendo fazer. Quando você vê, ele já está respondendo a coisas que você... Opa, como é que ele aprendeu isso? Boa, Demetrios, trabalhando, boa. Estamos sempre trabalhando, né? É importante isso. Todos bem por aqui. Que continuem assim. Obrigado, viu? Que legal você estar dispondo um tempo aí desses trabalhos demais aí para poder ouvir um pouquinho também e ajudar a sua família. Vamos continuar com as perguntas. Para que devemos usar o adestramento? E aí eu coloquei 3 situações. Para a gente corrigir problemas, para ensinar coisas novas, para qualidade de vida. Desses 3 aqui eu já vou logo direto extrapolando, sem dúvida nenhuma, para quê? Para qualidade de vida. O cão precisa ter qualidade de vida e através do adestramento você consegue fazer isso, oferecer. E vou explicar por quê. Agora eu vou voltar aqui, porque qualidade de vida já falei que é. Para resolver um problema, para corrigir um problema. O primeiro ponto a se observar é, você já permitiu que o problema aparecesse. E sabe-se lá em que nível está esse problema. Vamos usar adestramento para isso? Sim, lógico. Essas 3 situações vamos utilizar sim. Porque você vai conseguir ensinar ali o cão como ele deve se portar ou se comportar dentro daquele cenário. Diferente do que ele vinha fazendo. Porque se existe um problema, o cão não sabe o que fazer aqui. Então nesse momento você vai ajudar ele ali através do adestramento, colocando palavras, se for o caso, para poder ele conseguir lidar com esse problema e esse problema desaparecer. Essa é a parte mais importante. Ele precisa desaparecer o problema. Se você só trabalhar o problema específico, a chance desse comportamento ou desse problema ir e ser direcionado para um outro momento, para uma outra situação, outro contexto, são muito grandes. Porque existe todo um espectro ali por trás desse comportamento que já vem se repetindo, por isso ele virou um problema que já está incomodando. Então, você tratar só aquela situação, pode ser que você não consiga ajudar o seu cão. Ele vai agir diferente aqui, ou seja, o problema para você vai estar resolvido, só que lá na raiz não resolveu.
Então ele vai disparar para outros lugares. O seu cão vai apresentar um outro problema, talvez você nem perceba, para outras situações. Então é importante pensar isso. Vamos usar adestramento para corrigir problemas. Lógico, afinal de contas é para isso que os adestradores apareceram aí. É para isso que eu falei lá no começo da live. As pessoas procuram as pessoas especialistas em adestramento quando existe um problema. Então para isso a gente usa sim. Segundo, para ensinar coisas novas. Maravilha, ótimo. Não sei se a cara que eu fiz foi essa de boa, mas é maravilhoso. Se a gente imaginar que a gente pode utilizar o adestramento como uma forma de ensinar coisas novas para o nosso cão, caramba, por que não? Olha que legal isso. Além de você passar um momento com o seu cão ali, ainda está ensinando uma coisa nova, desenvolvendo ele. Olha como tudo isso culmina em uma qualidade de vida. Você vai ter mais tempo para o seu cão, um tempo de qualidade para você ensinar coisas para ele. Ele está querendo participar disso. É a melhor dos mundos, sem dúvida, é sempre esse. Então, para ensinar coisas novas, a gente usa o adestramento também. É possível utilizar o adestramento. Existem outras formas? Existem. Vamos falar sobre ela? Vamos também falar sobre elas. Só que o adestramento em si, você pode e deve utilizar para ensinar coisas novas. Não para poder simplesmente, de repente... Nem vou falar sobre isso. Então, vamos manter aqui a coisa boa, a vibe boa. Para você ensinar coisas novas para o cão. Então, essa é a hora certa para você adestrar. Para ensinar coisas novas. Quero ensinar uma coisa nova para o meu cão. Vou buscar um adestramento. Vou buscar um comando de voz aí que ele não conhece ainda, que seja novo, uma coisa diferente. Lembra, quanto mais você vai ensinando, mais fácil vai ficando de ensinar as outras situações. Então, pode sim. E aí, qualidade de vida quando a gente utiliza o adestramento. Nota 10. Você utilizar o adestramento pensando em qualidade de vida para o cão, você vai evitar que um problema apareça. Ou você não vai esperar que um problema apareça. Você vai sempre adestrando o seu cão com diversas situações, com diversos comandos de voz que você quiser colocar ali. Você vai desenvolver o cérebro do seu cão gigantemente, vai preparar o seu cão para diversas situações, vai facilitar a socialização, vai ter habilidade social o seu cão, vai ficar mais tranquilo em casa. Olha quanta coisa boa. Então, utilizar adestramento imaginando qualidade de vida para o cão, é dessa forma que a gente precisa seguir, sim. Mais uma pergunta. Cães idosos não aprendem nada? Eu pus essa pergunta aqui e ela tem muito a ver com o que a gente falou com relação a filhotes e adultos, né? Quando a gente tem um cão idoso, e aí eu estou falando de um cão idoso saudável, que teve todo um processo de vida aí legal, se alimentou bem, teve um desenvolvimento cognitivo legal, toda vez estava aprendendo coisas, teve sempre uma boa socialização, sempre praticou atividades físicas, sempre descansou muito bem, que isso é o que vai garantir a longevidade de um cão. E aí a gente entra nos idosos. Os cães idosos não vão aprender nada. Se você não quiser ensinar nada para ele, pode ser que ele não aprenda mais nada. Porque provavelmente ele já passou por 90%, chutei uma porcentagem aqui, 90% das situações que ele convive diariamente. E ele já teve provavelmente contato com outras situações que ele não convive diariamente. Como, por exemplo, alguns barulhos, algumas pessoas diferentes que ele não tem contato diariamente, mas ele já passou por isso. Então todo esse processo aqui, ó, já foi feito. E se foi feito bem feito, que o cão tem benefícios, o cão tem recompensas, consegue atingir os objetivos, consegue se virar por conta, não há necessidade dele aprender mais coisas dentro daquele mesmo contexto. Aí é que entra a nossa parte de tutoria proativa. É você sempre estar melhorando a qualidade de vida do seu cão, sempre oferecendo coisas novas. Sempre vai ter uma coisa nova e diferente para o cão fazer. Sempre vai ter um objeto novo, sempre vai ter um som, uma comida nova, um exercício novo, um comando de voz novo. Agora mesmo eu falei que ensinar um cão a ler, vou colocar até desse jeito, ensinar um cão a ler, a reconhecer uma palavra escrita ali. Se o seu cão tem todo esse histórico, esse processo, por que não? Trabalhar o músculo sempre é importante, o músculo do cérebro do cão. Então quando ele for idoso, ele vai aprender também. Sem dúvida nenhuma. Se ele nunca teve, então vou um outro cenário. O cão nunca passou por um processo de aprendizagem que foi guiada. Ele foi por conta. Jogou, bateu no peito e falou,
vou viver a vida aqui do meu jeito, ninguém nunca me orientou, eu faço de qualquer jeito, vivo pra lá, vivo pra cá, não importa. E aí você quer adestrar esse cão, que é um cão mais idoso. Qual a primeira coisa a fazer? Saber o que ele gosta. Olha como a gente voltou lá naquela informação. O que ele gosta? A partir desse ponto, meus filhos e minhas filhas, é aí que você vai conseguir ensinar coisas novas para o cão. Porque ele vai querer, ele vai gostar. Lembra de facilitar. Se você entende como o cão aprende, tudo que a gente falou até agora, entender como o cão aprende, o que a gente falou até agora, tudo que o cão aprende, como o cão aprende, o que ele gosta, se você utilizar essas duas ferramentas aqui simples que a gente falou agora, você vai ensinar um cão. Em qualquer idade da vida dele, inclusive os idosos. Porque não adianta você querer propor um comportamento ou uma situação dentro de um contexto para um cão que tem dificuldade já de caminhar, de repente, por ser mais idoso, que já está mais ali sem disposição, e você querer utilizar o mesmo método ou da mesma forma que você ensinou um filhote ali super cheio de energia, ou um cão adulto que gasta muita energia, que tem bastante energia, que está sempre disposto. Talvez não vai dar certo. Então você precisa entender como o cão aprende e o que ele gosta. Aí você junta essas duas pecinhas aqui, ó, e aí o cão idoso vai continuar aprendendo e vai amar aprender cada vez mais coisas. É muito importante. Vamos para a última pergunta do dia. Daqui a pouco eu vou responder, vou olhar aqui as respostas de vocês para a pergunta que é: qual o primeiro passo para adestrar um cão? Então ainda é tempo de você dar a sua opinião aqui, que eu também vou dar a minha. Procura não dar a opinião igual a minha, porque senão depois eu tenho que ficar inventando outras coisas aqui em cima da hora. Pode responder o que vocês quiserem. Agora, essa aqui eu deixei para a última cereja do bolo. É melhor adestrar ou deixar o cão aprender sozinho? E aí a gente está falando de qual é a hora certa para adestrar um cão. Vou resumir aqui rapidinho. Desde que o cão chega em casa, como a gente falou no começo, seja filhote, seja adulto, não importa. A todo momento, o cão está aprendendo coisas. Se são coisas que você quer que ele aprenda, aí já são outra situação, se você quer que ele aprenda aquilo. Se você quer, você vai lá e ajuda ele a aprender aquilo. Se não, ele por conta vai começar a fazer aquela relação de uma determinada situação, qual é a consequência, o que acontece, e ele vai aprendendo. Pode aprender coisas que são benéficas para ele, como ele pode aprender coisas que fazem mal para ele também. E passar a ter medo de coisas. E passar a ser mais reativo. Olha como é importante a gente entender que o cão está sempre aprendendo alguma coisa nova. Agora, o que é melhor então? É a gente adestrar o cão ou deixar que ele aprenda por conta própria? Se ele for aprender por conta própria, existe uma grande possibilidade de ele passar por experiências ruins. De ele se machucar, de ele ser punido, e até por ele mesmo, pela própria situação que ele criou, alguma coisa que ele mexeu e caiu, algum lugar que ele mordeu e tomou um choque. Olha como ele vai acabar aprendendo algumas coisas pela pior forma, através de uma punição, de uma coisa que deu mal, que deu ruim para ele. Mas pode deixar? Pode deixar. Ok, deixa ele aprender sozinho, ele estará aprendendo coisas. Pode ser que aquilo não te incomode nunca, que vai ser uma coisa super sustentável ali, ó, que você vai deixar, tudo bem, ele ficar latindo essa hora, não tem problema. Todo cão late, você começa a cair em algumas armadilhas para achar que está tudo bem com o seu cão. Mas se não é uma coisa que te incomoda, você vai empurrando. Porque você só vai esperar aparecer um problema que te incomode para aí sim você tentar pensar em adestrar um cão. Então, adestrar o cão é uma das melhores formas. É você conduzir esse processo. É você apresentar essas coisas para o seu cão. E aí estou falando dessas coisas onde você coloca uma palavra para cada coisa, para cada situação do dia a dia, para cada coisa que o cão precisa fazer, cada comportamento que você quer que ele tenha. E aí é um monte, depende da rotina de cada um. Mas você garante que o resultado seja positivo. Você vai garantir que o resultado é positivo para o seu cão. E aí você vai estreitar esses laços com o seu cão, vai melhorar o relacionamento, a comunicação com o seu cão, vai conhecer cada vez melhor o seu cão. Então aprender sozinho ou adestrar sempre venha para essa situação de adestrar o seu cão, de você tomar ali as rédeas para poder ensinar alguma coisa para o seu cão. Agora, vou até botei uma vírgula aqui bem grande, porque acabei de falar que aprender sozinho não é bom. Ele pode aprender coisas ruins, ele pode se ferir, ele pode se machucar, tanto fisicamente quanto psicológica e emocionalmente.
Isso pode acontecer, então não vou deixar nunca meu cão aprender sozinho. É aí que vem a grande sacada da gente ensinar coisas para os nossos cães. É muito importante, mas é muito, muito importante que você deixe o cão aprender sozinho. E aí, como é que eu faço isso? Se eu acabei de falar que aprender sozinho é ruim, como é que eu vou deixar o cão se é bom? É muito bom ele aprender sozinho. Porque você vai criar o cenário, você vai criar o contexto, você vai controlar essa situação para que ele consiga tomar a decisão. Que aí na cabeça do cão é muito mais forte o resultado. Porque ele não precisou que você dissesse coisas para ele, que é o nosso adestramento, né? Você falar coisas para que o cão faça, você fazer gestos, movimentar o seu corpo, não importa. Você está tomando a dianteira. Você está falando para ele, ó, aqui nessa hora é isso aqui que você faz. Agora, se você cria um cenário onde não tem como o seu cão errar, que é possível ele acertar sem que você fale nada para ele, esse comportamento é muito melhor aprendido pelo cão. Imagina a situação, por exemplo, né, de você querer que o seu cão... Não vou entrar desse jeito não, vou falar de uma outra forma, mas por enquanto vamos entender desse jeito. Que quando o cão aprende sozinho, o comportamento é mais forte. É por isso que existem comportamentos que você não sabe porque o cão está fazendo e ele faz com muita frequência. Seja um xixi fora do lugar, seja um latido fora de hora, ou até uma hora que é permitido latir, sei lá, morder coisas que você não quer que ele morde. Esses comportamentos, eles se repetem muito, porque essa decisão foi uma decisão que o cão tomou. Então olha como é forte o cão aprender sozinho. Ele tomar essa decisão. A partir do momento que a gente entende que o cão tomando a decisão sozinho é mais forte, o comportamento, ele vai aprender com maior, a raiz vai ser mais forte, você começa a utilizar isso a favor de vocês, tanto seu, né, para conduzir para onde o cão você quer que ele faça, quanto para que o cão consiga realizar as coisas e seja mais forte esse comportamento, seja melhor aprendido, melhor absorvido. Então você cria um cenário para que o cão realize uma situação. Que seja impossível ele errar. Melhor se você pensar assim. Você cria uma situação, um cenário, um contexto, e aí pode pensar estruturalmente mesmo, caminhos para o seu cão, coisas que não tem como ele não fazer. Por exemplo, pular em você. Você não quer que seu cão pule em você? Qual é a melhor forma de você evitar que o cão pule em você? É você ir para o chão. Se você imaginar dessa forma, você vai entender que o cão, você não falou nada para o cão, você não pediu nada para o cão, mas ele tomou a decisão de não pular. E aconteceu o que ele queria, se relacionou com você, ganhou as recompensas, você sabe o que ele gosta e ofereceu naquele momento. Então é importante demais a gente garantir que o cão aprenda coisas sozinho, que ele consiga fazer isso, porque as habilidades sociais dele vão ser cada vez maiores. Saber se relacionar com coisas novas ou até com coisas que ele já conhece vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito menos estressante. E aí, dito isso, eu quero falar sobre um conceito aqui rapidinho, acho que era isso. Ah não, vou falar daqui a pouco. Vamos falar para a pergunta agora. Misturei tudo. É que eu queria entrar num assunto, mas daqui a pouco eu entro. É que tinha tudo a ver com entrar agora. Então vou entrar agora, vai. Falei, não falei. Existe um conceito que se trabalha com os cães, e aí você vai entender que você deve fazer isso naturalmente no seu dia a dia. É só uma forma de você aperfeiçoar. Na maioria das vezes, quem utiliza esses métodos são as pessoas profissionais da área para poder ensinar coisas para os cães, que é o método do shaping. Em inglês se fala shaping, mas em português você pode encontrar como modelagem. Você modelar o comportamento do cão, modelar o que ele vai fazer. Então o shaping seria bem isso. E isso tudo é baseado na forma, com o cão tomando decisões. E são micro decisões. São coisas mínimas que o cão faz e você recompensa. Porque você vai estimulando e incentivando ele a seguir naquela direção, a seguir naquele caminho. Por muitas vezes, vou usar para uma forma prática aqui, você não querer que o seu cão pule em você, mas você não quer sentar no chão, você não quer deitar no chão, você não quer ser mais rápido que ele, ou ele é mais rápido que você, sei lá, para você abaixar ele já pulou. Então entenda que o micro comportamento dele, que é as 4 patas no chão, precisa ser recompensada. Precisa ser o mais rapidamente recompensado. Você sabendo o que o seu cão quer, você recompensa com as 4 patas no chão. Aí ele vai manter cada vez mais essas 4 patas no chão quando estiver próximo a você, quando for se relacionar, quando você for oferecer alguma coisa para ele.
Porque você permitiu que ele apresentasse esse comportamento sem ele saber. Ele simplesmente veio com as 4 patas no chão, você foi mais rápido e deu a recompensa para ele. Entenda dessa forma. É uma forma bem básica para eu falar sobre modelagem e shape, mas você precisa entender dessa forma. Como que eu vou trabalhar o meu cão desse jeito? Por exemplo, você quer que o cão... Aí vamos falar agora de comportamentos mais específicos. Você quer que o seu cão entre dentro da caixinha onde ele vai dormir, ou na caminha, que você não gosta de caixinha, pôs uma caminha toda aberta para ele lá. Lembra que o ideal é sempre a caixinha. E você quer que o seu cão entre naquela caixinha. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Existem outras formas, mas vamos aproveitar e falar agora dessa modelagem, desse shaping aí. Você põe a caixinha e não fala nada. Deixa aquela caixinha ali. Só que você tem que estar muito atento aos comportamentos do seu cão. Sempre com a sua recompensa aqui já preparada, aquela que o seu cão gosta. E aí a menor olhada, a menorzinha olhada que o seu cão der para aquela caixinha, você recompensa. Ou, depende de como for o seu cão, o fato dele se aproximar dessa caixa, mesmo que ele não olhe para ela, só dele chegar e passar próximo dessa caixa, você recompensa. Na cabeça do cão ele vai pensar assim, por isso que funciona muito e é muito forte. Ele vai falar, opa, o que aconteceu agora que eu ganhei essa recompensa? Lembra que existe um histórico de aprendizado, um histórico de recompensas, de coisas que o cão gosta, que ele sabe como funciona esse processo. Então, a hora que veio a recompensa, ele vai parar e pensar, o que eu fiz? O que aconteceu? É novidade isso aqui pra mim. E aí pode ser que ele não faça na mesma hora aquele mesmo comportamento. Então você espera, assim que ele apresentar um comportamento parecido e favorável à caixinha novamente, pau, recompensa ele. Rapidamente ele vai entender e falar, opa, então por aqui que está acontecendo alguma coisa. E ele vai oferecendo comportamentos, ele tomando as decisões. E você vai recompensando a cada acerto. Quando você vê, ele está lá dentro da caixa. Porque ele já foi, ele olhou para a caixa, você recompensou. Aí ele se aproximou da caixa, você recompensou. Aí ele foi cheirar a caixa, você recompensou. Aí ele enfiou o focinho na caixa, você recompensou. Aí ele pôs a pata. Olha só, o processo acontecendo muito rápido. Isso que eu falei de 3, 4 coisinhas aqui. E aí quando você vê o cão tá lá dentro, e aí dali ele acha o melhor lugar do mundo, porque foi ele que decidiu entrar ali. Você não incentivou, você não estimulou, você não jogou uma ração ou um brinquedo lá dentro para ele ir buscar. De repente ele não estava pronto, aí você jogou, ele foi. E aí? Então é importante a gente entender também esse processo. Não que não funcione dessa outra forma, tá? Depende de cada cão e qual é o nível de aprendizagem, de desenvolvimento que o cão tá. Mas a modelagem, ela é muito legal e o cão aprende sozinho. É o cão que está tomando as decisões. É muito importante. Se você conseguir transformar isso para outras situações do dia a dia, não necessariamente o shaping, mas que o seu cão tome decisões, você vai ver o quão rápido ele aprende as coisas. Eu sou muito fã do adestramento. O adestramento é esse que a gente utiliza comandos. Inclusive, em algumas situações, acabo até utilizando para facilitar e acelerar o aprendizado. Mas em casa, eu acho que a melhor coisa é a gente possibilitar que o cão acerte, para que ele tome decisões e não fique dependente de ter alguém ali falando. Esse é um processo que acontece muito quando a gente fala de adestramento. Você contrata uma pessoa profissional e ela vem ali em uma semana, o cão já está realizando ou modificou o comportamento. Só que isso precisa ser passado para a família. Porque naquela situação, provavelmente, existe algum comando de voz que foi dado para o cão. Provavelmente. Se não foi dado um comando de voz, aí o tempo é um pouco maior, porque você precisa generalizar algumas situações, a não ser que o contexto seja sempre o mesmo. E aí o cão aprendeu sozinho. E aí tudo bem, ele vai passar ali, ó, não importa quem está com ele vai saber tomar as decisões corretas. Então essa é sempre a melhor forma da gente tentar reproduzir. Utilizar o adestramento sempre vai te ajudar também, porque é mais fácil para as pessoas. Nós nos comunicamos nesse tipo de método, você consegue fazer um modelamento, um shape muito bom. Se você não está atento aos sinais do cão, não conhece linguagem corporal, não tem uma precisão, um time muito bom para poder recompensar o cão, pode ser que esse método não funcione para você. O cão vai aprender outras coisas e vai começar a aprender a oferecer comportamentos diversos para tentar chegar num objetivo. Mas é muito legal. Sempre é muito legal. Vamos para a pergunta então. Era isso que eu ia fazer depois, vou fazer agora. Qual o primeiro passo para adestrar um cão? Vamos ver aqui as respostas de vocês. É uma pergunta, mas deixa eu puxar aqui, é uma pergunta, vamos que vamos, não sei se eu já respondi. E não estou conseguindo ver toda a pergunta não. Espera aí. Vou pegar de novo, vou ler aqui dá para ver toda ela. Ó. Você acha que todo cão deveria ser adestrado? É algo que torna a vida deles melhor?
porque penso que o adestramento é muito mais vantajoso para o dono. Caramba, que legal essa informação aqui que o Demetrios colocou, né? Valeu, Demetrios, aí por colocar. Porque a gente precisa pensar exatamente nessa última linha que o Demetrios colocou. Porque ele pensa que é mais vantajoso para o dono. E eu acabei de comentar isso, né? Que você utilizar uma fala, um comando de voz, provavelmente vai ser mais fácil para você, vai ser mais simples para você conseguir fazer isso. Só que tudo tem que ser uma coisa que leve a qualidade de vida do cão, que vá desenvolver o seu cão. Se você pensar dessa forma, o adestramento vai ser maravilhoso. Porque você não vai estar ensinando para que você tenha o controle das coisas que o seu cão faz. Você vai estar ensinando para que ele tenha independência para fazer as coisas. É por isso que eu acho legal a gente ir tirando as palavras aos poucos. As palavras você usa para ajudar o cão. De repente, se você tem dificuldade para ensinar alguma outra coisa, você utiliza as palavras para facilitar aquilo para o cão. Mas depois você precisa que o cão tome as próprias decisões dentro daquele cenário. É por isso que a gente generaliza. E sempre tem que ter recompensa. E aí vai depender do seu cão e do momento. Qual é o tipo de recompensa que você vai usar? Uma coisa que ele queira, que ele goste. Olha, aí não, pelo menos eu aqui falando isso, não sei se ficou claro também para vocês, que não tem como ser vantajoso só para o dono. É muito mais vantajoso para o cão. O cão vai ser feliz pra caramba, o cão vai atingir todos os objetivos, vai conseguir fazer tudo, vai conseguir fazer coisas novas, enfrentar desafios, enfrentar medos. Isso não quer dizer que o cão nunca vai ter medo. Vai ter medo sim. Não vai ter raiva? Vai ter raiva sim, mas ele vai saber lidar com essas emoções, porque ele é muito bem desenvolvido. O cérebro, os comportamentos que ele tem, né, o rol de comportamentos, a lista de comportamentos que ele tem, para poder se interpretar essas situações e lidar com esses momentos e resolver as dificuldades que ele tem. Então, sem dúvida nenhuma, é uma faca de dois gumes, porque você vê muitas pessoas dentro do nosso cenário mundial aí hoje, brasileiro, da sua própria cidade, da sua própria casa, você vê as pessoas utilizando o adestramento para poder ter o controle do cão e impedir o cão de fazer algumas coisas. E aí, provavelmente, nesse cenário, não é vantajoso para o cão. Porque ele está te falando, ele está te mostrando ali, ó, tô precisando fazer isso, pessoal. E aí você vai e fala, não faça isso, ou vá para sua casinha, ou senta aí, ou fica quieto, não late. Não importa, você está impedindo o cão de te mostrar o que ele precisa ou o que ele ainda tem dificuldade de fazer. E o adestramento ele entra para que você ofereça essas ferramentas para o cão, para que você ajude ele a lidar com esses problemas, para que você melhore a qualidade de vida do cão. Não sei se ficou claro, mas as respostas são: você acha que todo cão deveria ser adestrado? Sim. E mesmo que você não queira, estamos adestrando os cães diariamente com palavras que a gente usa aleatórias. É algo que torna a vida deles melhor? Deve tornar a vida deles melhor. A gente precisa utilizar isso, tanto adestramento como ensinar coisas, como fazer o shaping, deixar que ele aprenda coisas, tem que ser pensando na vida melhor do cão. Quanto melhor for a vida do cão, melhor vai ser a sua. E quanto mais você estiver atenta a esses pequenos detalhes, mais fácil vai ser para você entender o seu cão. Mais prazeroso para você vai ser. Tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser prazeroso para você, prazeroso para o seu cão. Se não tiver dentro desse cenário, pode procurar uma outra solução. Não é para isso que a gente tem um cão em casa. A gente tem um cão em casa para que seja bom para todo mundo. Para que seja aquela famosa interação simbiótica, acho que é esse o nome, que um ganha, o outro ganha. Não sei se é isso. Meu português foi ruim agora. Mas você imaginar justamente essa situação, onde os dois ganham, onde todo mundo ganha, inclusive quem não está vivendo com você. Quem tem o seu cão como vizinha, como vizinho, tem que se dar bem com o seu cão não pode incomodar, seu cão não pode atrapalhar. As pessoas que se encontram na rua, seja com outros cães, seja uma pessoa sozinha, correndo, alguém que passa de moto, todas essas pessoas têm que ser beneficiadas com o adestramento do seu cão, com o desenvolvimento cognitivo do seu cão, as habilidades sociais. Então é sempre um cenário muito positivo e precisa ser visto dessa forma. Se existe algum incômodo em algum momento, tem alguma coisa errada sendo feita. É a hora de procurar uma outra alternativa, um outro método. Existem diversos métodos por aí. Mais importante de tudo é você encontrar um método que tenha a ver com a sua moral, com as coisas que você acredita e, de preferência, que façam muito bem para o seu cão. A gente traz ele para casa para que a gente possa oferecer o melhor para eles. Então, tudo que vai de encontro à qualidade de vida do nosso cão tem que ser feito. Não pode deixar para depois. Tem que fazer agora. Tem que fazer ontem. Quando eu digo ontem, é você se preparar, você conhecer antes de fazer, entender os seus cães,
saber o que o seu cão gosta antes de começar a adestrar para utilizar isso, saber como os cães aprendem para que você facilite o aprendizado do seu cão, essa é a hora certa para adestrar o seu cão. Quando vocês já estão prontos para isso. Imagina sempre desse jeito. Eu ia terminar desse jeito? Vou terminar assim. Tinha só mais um assunto que eu queria falar aqui, mas acho que do jeito que a gente terminou aqui, terminou bem legal. Deu para fazer um apanhado aqui com essa pergunta do Demetrios. Mas é importante, além de tudo, também você saber o que você quer do seu cão. O que você quer que ele faça. O que faz sentido dentro da rotina de vocês, que vai engrandecer tanto a qualidade de vida do seu cão, quanto o relacionamento que você tem com ele, a comunicação. Tudo isso precisa estar envolvido para você saber, essa é a hora de adestrar o meu cão. Quando você sabe o que quer, quando você sabe o que o seu cão quer. Imagina que isso é a melhor coisa. Sei lá, estamos aqui para isso, pessoal. Para que a gente seja cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. É para isso que a gente traz eles para casa e é por isso que o Demetrios perguntou isso. Se tem que ser vantajoso para todos, não só para um. Não só para o seu cão, não só para você, muito menos para você. Tem que ser vantajoso e bom, benéfico para todo mundo, para que seja uma qualidade de vida generalizada. Tenham todos uma ótima noite aí, espero que a gente possa se falar e se encontrar mais vezes aí. Valeu, Demetrios, pelas opiniões, valeu, galera, por acompanhar e dedicar esse tempinho. Nos vemos em breve pelas lives daí, pelos Instagrams, Facebooks, YouTubes. Estamos sempre à disposição para a gente melhorar a vida dos nossos cães e a nossa, consequentemente. Uma boa noite, valeu, boa noite, bom descanso a todos, até a próxima, bom carnaval, se cuidem, por favor, amamos vocês.